Salve pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os materiais básicos para desenho técnico, desenho de perspectiva e como você pode aproveitar os meus vídeos tanto em uma prancheta tradicional ou no Sketchbook Pro, beleza? Todos os meus tutoriais, a grande maioria deles, serão feitos aqui no Sketchbook Pro da Autodesk, software gratuito, muito bom para esse tipo de trabalho, né? Eu gosto bastante. Eu sei que para pintura digital, o pessoal do mercado mesmo prefere o Photoshop, o Procreate, até o Krita, que é um software excelente. Mas eu gosto muito do Sketchbook Pro porque ele é um software muito leve e porque ele me fornece ferramentas muito úteis, né? Como a régua interativa, que me dá os ângulos, né? Eu posso utilizar como se fosse um esquadro e eu posso utilizar também como se fosse uma régua paralela. Sem contar a ferramenta de perspectiva automática, que agiliza muito o meu trabalho. Eu sei que para a parte de pintura, esse software deixa um pouco a desejar quando a gente compara alguns recursos que o Photoshop ou o Krita tem, por exemplo. Mas eu percebi que para emular uma prancheta, para mim é o melhor software que existe, né? O Krita mesmo, ele tem ferramentas muito boas, de perspectiva, mas eu não acho ele tão leve, tão ágil quanto o Sketchbook Pro, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser bem breve, eu vou, sem mais enrolação, vamos aqui direto ao ponto, tá? Eu vou fazer essa explicação no Sketchbook Pro, mas a ideia é mostrar como utilizar uma prancheta. Ah, e por que você não faz o vídeo direto na câmera, né? Eu até poderia fazer, pretendo fazer, tá? Mas a gravação aqui com a captura de tela, para mim fica muito mais prático nesse momento. Eu não tenho um celular profissional e aí se eu for filmar não vai ficar com uma qualidade boa, mas eu pretendo fazer isso muito em breve, tá? Então vamos lá, gente. Então, esse retângulo preto aqui, ele representa uma folha A3, beleza? Ele representa uma folha A3. Inclusive, eu já tenho aqui um escalímetro que eu deixei programado, que está na proporção da escala 1:25. Isso aqui tudo já está na proporção, tá? Então, um escalímetro não para 25, uma folha 3 tem essa proporção. Então, sempre que eu fizer um tutorial utilizando medidas reais, você pode acompanhar numa prancheta normalmente. Ah, mas eu não tenho prancheta, o que eu faço? Então, uma solução, se você não quiser trabalhar com meio digital, às vezes você é estudante de arquitetura e design de interiores, né? Grande parte do meu público é. Você pode fazer o seguinte, você pega uma régua, veja, eu peguei aqui uma imagem de régua só para simular isso, tá? E aí você fixa essa régua muito bem aqui com fita. Um minutinho. Você prende aqui bem forte, tá? Com fita crepe. Prende mesmo. Você tem que certificar que essa régua vai ficar imóvel. Ela não pode se mexer, tá? E aí você vai trabalhar assim, com os esquadros apoiados nessa régua. O ideal é que você tenha uma régua paralela, que permita que a sua régua suba e desça sempre de modo paralelo, né? Ou você pode também trabalhar com uma régua T. A régua T, eu sei que isso é bem básico para muita gente que já conhece, mas para quem não sabe, a régua T, você vai apoiá-la no canto da mesa. Então imagina vamos imaginar aqui só um minutinho, eu vou fazer uma linha preta aqui. Imagina que essa linha aqui seja a borda da tua mesa, tá? Então aqui você tem a borda da mesa, você tem aqui a sua folha, a sua prancheta, que seja. A régua T você vai apoiá-la aqui no canto da mesa. Então é importante que você tenha uma mesa reta, né, não redonda. Tá? Então imagina que ela seja mais comprida aqui, beleza, gente? Vou deixar aqui ela maiorzinha. Tem vários tamanhos, você quando for comprar você pode verificar isso. E você simplesmente pressiona ela contra a mesa, sobe e desce e você tem a condição de fazer linhas horizontais. Conheci muita gente que experimentou a régua T, eu mesmo, eu fiz minha faculdade no começo dos anos 2000 só com régua T. Eu gostava muito, mas muita gente não se adapta, tá? Bom, a solução mais barata então é essa régua fixa, se você não quiser investir na régua T ou na régua paralela, que é o melhor, né? Se você tiver dinheiro, ter uma prancheta é muito bom.
Posso fazer um vídeo falando dos materiais depois, tá? Se tiver interesse, mostrando marcas de prancheta, de material, mas aqui no Brasil a mais famosa é da Trident, né? Tem uma da Stadler muito boa também que eu tenho, eu gosto bastante. Então, uma solução muito barata é você fixar essa régua de plástico aqui embaixo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o teu esquadro, tá? Só um minuto, aqui. E sempre que você quiser fazer uma linha na horizontal, você vai pegar um esquadro, de preferência de 30-60, mas pode ser o de 45, apoia bem aqui. Essas linhas aqui representam seus dedinhos, tá? Puxando o esquadro contra a régua. O esquadro não pode fazer isso aqui nem um pouquinho, tá? Nem metade de um grau, nem minutos, tá? Tem que estar bem fixo. Você vai vir aqui com o seu outro esquadro, o de 45 graus. Você vai apoiar ele aqui, tá? E aí você vai deslizar para cima e para baixo. Então vamos imaginar que você queira a linha exatamente aqui. Ó, putz, aqui o esquadro vai bater na régua. Então o que você vai fazer? Você vai espelhar ele assim, claro, né? Então imagina que você queira a linha mais ou menos aqui. O layer está meio torto, pessoal, mas acho que dá para vocês imaginarem aqui, né? Então você vai encaixar o esquadro certinho e vai traçar a linha aqui. Ah, mas eu quero a linha de ponta a ponta. Beleza, aí você vai pegar depois uma régua ou o próprio esquadro e você depois faz um alinhamento ótico, tá? Você... Só um minutinho que eu fiz aqui a linha em outro layer. Aqui, só um minutinho. Você vem aqui, traça o que você puder, tá? Aí você vai pegar o teu esquadro e fazer uma espécie de alinhamento ótico. Você vai vir aqui, desliza o máximo que você puder o esquadro, sentindo que ele ainda está alinhado ali embaixo. E aí você vai continuando com a linha, tá? Então é isso. Finalmente, a questão do uso do esquadro, isso aqui é bem importante, né? Então nós temos aqui o esquadro de 45 graus, para quem não sabe. Às vezes você que está me assistindo está no primeiro semestre de arquitetura, de engenharia, de qualquer faculdade, tá? Então, para quem não sabe, esse aqui é o esquadro de 45 graus. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza, esse é o esquadro de 45 graus, ele tem dois lados iguais e um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, lembrando, você tem aqui 45, 45 e aqui um ângulo reto de 90 graus, beleza? Nós temos também aqui o esquadro de 30-60 graus. Acho que eu danifiquei aqui o layer, não sei o que aconteceu, tudo bem. Então esse esquadro irregular, então nós temos aqui 30 graus no ângulo menor. Você vai guardar isso aqui, o ângulo menor é 30 graus, o outro ângulo é 60 e o ângulo reto é 90 graus. Lembrando, para quem não lembra, aí, o ângulo reto, né, é esse L perfeito, beleza? É um ângulo que forma 90 graus. Beleza. Então, mais duas coisas que eu preciso falar aqui. Quando você precisar fazer uma linha, digamos, de 45 graus para a direita, imagina que essa linha precisa iniciar a partir desse ponto aqui. Uma tendência muito comum mesmo, eu vejo muito isso. Eu vejo o aluno vir aqui e ele coloca a pontinha do esquadro aqui, claro, ele vai vir aqui com a régua paralela ou a régua T dele, vai subir até o ponto e aí vai colocar o esquadro exatamente aqui. E eu não recomendo você fazer isso, tá? Imagina que seja a régua paralela, ele sobe com ela até aqui. O que você pode fazer, que fica muito mais preciso, é apoiar o esquadro na régua que está lá embaixo, desliza ele para a esquerda até ele tocar no ponto, e aí você sim, você faz essa linha aqui. Ah, mas esse espaço aqui está pouco. Tudo bem, então, se for o caso, vai depender do tamanho do seu esquadro, né? Sobe a régua só um pouco, apoia o esquadro na régua, mas sempre abaixo do ponto, desliza o esquadro até ele tocar no ponto, e aí você vai ter mais precisão do que se você colocar o esquadro nessa posição, tá? E aí você vai fazer essa linha aqui, como você pode ver, 45 graus, tá? 45 graus. Bom, o que mais? Aqui nos meus vídeos, para simplificar, né, sempre que a gente for fazer ângulos, em vez de eu falar aqui 45 graus,
e aí eu quero fazer 45 para o outro lado. Então, em vez de eu falar 135 graus, eu vou falar menos 45, porque vai ficar muito mais fácil. Tudo bem? Eu teria aqui 90 mais 45 dá 135. Então, para facilitar aqui, eu vou seguir o ângulo que o sketchbook dá, que seria 45 e menos 45. O mesmo vale aqui se eu quiser um ângulo de 30 graus. Mesmo esquema, apoia o esquadro na régua, arrasta ele para cá, tá? Arrasta ele para cá. Aí você vai ter aqui um ângulo de 30 graus para a direita. 30 graus para a direita. E aí, se você precisar fazer o ângulo para o outro lado, tá? Para facilitar aqui a vida, aí seria 150 graus, né? Ou menos 30. Eu vou sempre falar menos porque vai ficar mais fácil. Então aqui, a gente teria aqui, ó, 45 menos 45. 30 e menos 30. Finalmente, o outro ângulo mais utilizado é o ângulo de 60 graus. Tá? Então, imagina que eu queiro um ângulo de 60 graus aqui para a direita. Vou fazer aqui com o azul. Tá? Então, apoio o esquadro na régua. Agora o lado de 60, traz até o ponto. E aí, como você pode verificar, a gente tem aqui 60 graus, tá? E aí, em vez de fazer um número mais complicado, a gente vai falar mais 60 e menos 60, né? Se for 60 para o outro lado. Só para recapitular, se você precisar fazer 60 graus para a esquerda, você vai colocar o esquadro nessa posição, você vai espelhar ele assim. Tá, então esses são os ângulos mais utilizados, 45 menos 45, 30 menos 30, 60 menos 60. Esses são os ângulos mais utilizados, tá? Tem mais uma coisinha aqui que eu queria falar, antes de encerrar esse vídeo breve. Muitas vezes a gente precisa apoiar o esquadro para fazer linhas paralelas, tá? Então imagina que você tem aqui, que eu use aqui o meu esquadro para fazer uma linha num ângulo aleatório. A gente vai fazer muito isso aqui em perspectiva. Então eu apoio meu esquadro aqui, eu faço esse ângulo aqui aleatório, veja, ele deu 30 graus, mas foi coincidência ali. Eu fiz no olhão mesmo. Então imagina aqui, ó, esse ângulo aqui agora. 38 graus. Tá? Beleza. Então imagina que, por alguma situação, eu preciso fazer linhas paralelas. Aqui no sketchbook é fácil, é só arrastar aqui que eu tenho linhas paralelas. Se você estiver na prancheta, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai pegar o teu esquadro e colocar nessa posição. Tá? Você vai pegar outro esquadro e você vai colocar ele aqui em cima. Pode ser também aqui. Você vai colocar em um dos lados dele, tá? Mas você vai ver qual situação é melhor para cada caso. E aí você vai, com uma mão, segurar bem firme esse esquadro. Tá? Então isso leva um pouco de prática, tá? Você vai segurar com a mesma mão da lapiseira, você vai manter esse esquadro fixo. E com a outra mão você vai deslizar esse esquadro aqui. Então tá vendo? Você vem para cá, coloca na posição, aperta esse esquadro mais firme, solta o de cima, esquece ele. Aí você vai vir aqui, traça essa linha. Tá aqui a linha. Segura o esquadro de cima firme de novo. Né? Quer dizer, segura o esquadro de 30-60 firme de novo. Aí você vai vir de novo aqui apoiar esse esquadro. Segura o esquadro de cima com a mão firme. Relaxa a mão esquerda, se você for destro. Desliza esse esquadro. Mantém esse esquadro firme. Relaxa aqui o de cima. Faz essa linha. Parece complicado, né? Mas aí você vai praticando, você pega a manha rapidinho. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, eu acho que isso é tudo. Eu acho que é isso aí, gente. Não sei se ficou faltando alguma coisa, eu completo num próximo vídeo. Beleza? Então, tá aí vídeo rapidinho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.